E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então na aula de hoje nós vamos já começar a adentrar a programação de uma maneira um pouquinho mais divertida, né? Vamos de fato começar a criar códigos aqui, já impondo algumas situações, beleza? Então vamos abrir aqui a nossa pasta do curso, né? Hoje é a nossa aula 9. E hoje nós veremos a estrutura condicional. Estrutura condicional if else ou se não, né? Então, vamos entender melhor como é que é essa estrutura condicional aqui, beleza? Então, inclusive, vamos até pegar aqui a nossa apostila, né? A última vez que escrevemos nela foi na aula 6. Foi na aula 6, né? Isso, na aula 6. Então, vamos abri-la aqui. A apostila abriu, que estamos nela. E vamos escrever aqui, então, a nossa estrutura condicional if, else. Ou se não. Então você pode estar perguntando, bom, como assim estrutura condicional? A programação, ela funciona através de uma série de estruturas, e é isso que vamos estudar aqui nesse curso, certo? Uma dessas estruturas são as estruturas condicionais, ou seja, o que é isso? Como o próprio nome já sugere, né? Você meio que vai ter uma condição para determinado tipo de situação, né? Você vai ter ali que escolher entre duas opções, por exemplo, e dar um resultado diferente para cada uma delas. Então, vamos anotar isso aqui, ó. A estrutura condicional diz respeito a ter uma ação específica para cada situação que possa ocorrer. Então, uma estrutura condicional diz respeito a ter uma ação específica para cada situação que possa ocorrer. Como assim? Pensando no exemplo que fizemos lá na primeira aula, né? Aqui o algoritmo de atravessar a rua. Então, perceba que você só vai atravessar se não estiver vindo o carro, correto? Então, o que a gente anotou aqui, ó? Se estiver vindo o carro, então eu não vou atravessar. Agora, se não estiver vindo o carro, aí sim eu vou atravessar. Perceba que eu vou executar uma ação diferente para cada situação, correto? Então, isso é uma condicional, beleza? E a primeira que vamos estudar é exatamente essa. Se uma coisa acontecer, então faça isso. Se essa coisa não acontecer, faça aquilo. Beleza? Então é isso que vamos ver aqui nessa primeira estrutura condicional. Então, como é que é a sintaxe dessa estrutura no JavaScript? O que é sintaxe, né? Sintaxe é como é que o JavaScript vai entender essa estrutura condicional. Então, o JavaScript vai entender da seguinte maneira. If, if é se em inglês, né? If uma condição for verdadeira, ou seja, if eu abro parênteses, eu informo a condição, certo? Então, para falar que é o então, né, para ele executar alguma coisa, eu vou abrir e fechar um bloco de chave, dessa maneira. Então, essa aqui é a sintaxe de como o VS Code vai entender. If uma condição for verdadeira, eu vou execute esse bloco de código. Vou dar uma indentada aqui. Agora, se não, ou seja, else, né? Se não, execute este outro bloco de código. Beleza? Então, assim é a sintaxe de uma estrutura condicional simples, né? Por que uma condicional simples? Porque se não for uma coisa, só pode ser outra. Por exemplo, um exemplo que é muito comum. Se o número não for par, ele só pode ser ímpar, correto? Então, isso é uma estrutura condicional simples. Se não for uma coisa, só pode ser outra. Então, assim como existe a simples, também existe uma composta. Mas essa composta também é muito simples de entender. Então, vou até colocar aqui, ó. Estrutura condicional simples. E uma estrutura condicional composta, ela segue a mesma linha de raciocínio, só tem um pequeno detalhe. Então, uma estrutura condicional composta
seria basicamente assim: se uma situação for verdadeira, eu vou abrir o bloco de chaves, vou fechar e vou executar. Execute. Eu poderia até ter copiado o outro ali, né? Mas beleza. Execute este bloco. Só que aí é o seguinte, aqui eu posso ter uma outra condição, correto? Eu não preciso colocar aqui se não, porque agora é uma composta. Então seria, se não, se essa situação for verdadeira, aí você vai executar esse outro bloco de código. E eu posso ter vários else if, vários e vários else if, né? Dependendo de cada situação. Mas é basicamente essa a diferença, né? Eu vou ter simplesmente um se não, se aqui, dessa maneira. Aí sim, que essas duas condições. Se não tem outra, aí else, execute esse outro bloco. Então vou até copiar aqui, colar, colar. E aí tudo que abre, fecha, né? Então vou fechar aqui o bloco de chaves também. Lembrando que o VS Code ele facilita a nossa vida, né? Porque quando você abre uma chave, ele já fecha automaticamente. Beleza? Então, essa aqui, galera, é a estrutura condicional if-else. Ela pode ser simples, ou seja, se não for uma coisa é outra, e pode ser composta, né? Tendo ali várias situações. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos ver como isso aqui funciona no JavaScript. Então, nos encontramos lá. Ah, não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, né, caso você não esteja inscrito, e se ficou alguma dúvida, deixa um comentário, né, se caso você também tem algo a acrescentar, comenta aí também, vamos sempre estar compartilhando conhecimento aqui, beleza? Então, até a próxima aula.